Nascido na Lapa, o médico Luiz Carlos Borges da Silveira é formado pela Universidade Federal do Paraná em 1964. Hoje empresário do ramo de educação, Borges da Silveira tem em seu currículo 3 mandatos como deputado federal, como ele mesmo diz, numa época em que a política era feita de outra forma. O médico Borges da Silveira também carrega em seu currículo o cargo de ministro da Saúde entre 87 e 89. Neste período, criou portarias que restringiam os locais para fumantes, a frase "fumar é prejudicial à saúde", obrigatória nos maços de cigarro. Também criou a denominação Zé Gotinha, o personagem da campanha de vacinação contra pólio, e o programa emergencial CIAT no Rio de Janeiro e Curitiba. Borges da Silveira também ampliou a rede de hemocentros no país. Dr. Borges, primeiro, muito obrigado por receber a gente. Eu gostaria de começar essa nossa conversa resgatando uma conversa que tivemos aí antes do início da gravação do programa. A gente dizia que o cidadão da Lapa, o aluno secundarista da Lapa, tem uma vantagem sobre os demais, até porque está no miolo da história, né? Eu lembro que quando era criança, a gente ia até a Lapa para saber da história da Lapa. O senhor, como cidadão da Lapa, não precisou fazer isso. Já tinha história lá nos seus pés. Exatamente. A Lapa tem uma história muito bonita, né? Uma história de heroísmo. Basta dizer que a região militar do Paraná e Santa Catarina tem o nome Heróis da Lapa, para essa história. E mesmo a história antiga do tropeirismo, como foi fundada a cidade. Eu hoje estou, inclusive, tentando resgatar, voltei às origens, estou lá na Lapa agora, né? Porque eu acho que a Lapa tem um potencial muito grande e tem essa história que nós temos um defeito no Brasil, mas principalmente no Paraná. O Paraná não sabe valorizar as coisas boas que tem. O povo parece que é tímido, então nós vemos as coisas acontecerem no Brasil e o Paraná não tem uma presença como devia ter. Não gosta de contar a sua história. Exatamente. E a Lapa, por exemplo, tem um potencial turístico muito grande, pela história, a cultura. E eu acho que, eu me orgulho muito de ser lapiano, diz que o lapiano é muito bairrista, e alguns dizem que não tem razão, eu acho que tem razão. Mas isso faz o diferencial mesmo? Ser formado na Lapa, o cidadão da Lapa tem uma grande diferença para o cidadão curitibano nesse aspecto da formação, desde o ensino primário, secundário? Eu acho que não, porque quando eu fiz o primário e o secundário, naquela época o ensino público era bom, era melhor do que é hoje, tanto o primário como o secundário. Basta dizer que você tinha escolas em Curitiba de segundo grau, as escolas particulares, aquelas escolas que você pagava para comprar o diploma. E as escolas públicas, colégio estadual, eram uns colégios de nome, de tradição, que era difícil ser aprovado lá. E a escola da Lapa também. Os professores eram umas pessoas da cidade, médico, dentista e tal, que davam a sua contribuição como professor. Basta dizer que eu saí da Lapa, fiz o segundo grau trabalhando, eu trabalhava já desde os 15 anos. O que você fazia lá? Eu trabalhava no escritório da empresa Moinhos Unidos Brasil Mate. Eu tenho até um quadro, que naquela época eu precisava de autorização do pai, manuscrita pelo meu pai, autorizando eu com 14 anos a trabalhar. Mas isso me fez muito bem para o resto da vida. Então eu trabalhava lá e estudava. Eu vim para Curitiba e fui aprovado no vestibular de medicina, que naquela época era o único curso que tinha uma disputa, tinha 10 candidatos por uma vaga. Por quê? Porque eu tive um bom segundo grau, não é? Sem fazer cursinho. Na verdade, foi um resultado muito bom. Eu não diria hoje que o cidadão da Lapa leva vantagem, até porque uma grande parte dos cidadãos de Curitiba são lapianos, descendentes de lapianos. Acho que a maior colônia que tem em Curitiba é de descendentes de lapianos, famílias tradicionais daqui. Muitas delas são oriundas e nascidas na Lapa. A sua graduação foi feita aqui na Universidade Federal do Paraná. O senhor é formado em medicina pela Universidade Federal? Pela Universidade Federal. Na turma de 64? 1964, na época curiosamente, da Revolução. Da Revolução. Curiosamente, foi a primeira turma a prestar serviços no Hospital de Clínicas. Que bons tempos, hein? Olha, nós fazíamos os estágios na clínica médica lá no Hospital Nossa Senhora das Graças. O doutor Lisandro, que era um grande clínico,
E em 1961, no terceiro ano de medicina, início do curso de semiologia, que você começa a frequentar o hospital, foi inaugurado em agosto o Hospital de Clínicas. E nós fomos para lá. Fomos inaugurar o Hospital de Clínicas, nossa turma. Tudo novo, todos os equipamentos novos, tudo funcionando, todos os leitos funcionando. Não é? Era 3 vezes maior o número de leitos que tem hoje funcionando no Hospital de Clínicas. Então você imagina que maravilha que era, né? Hoje, quando eu vejo, depois eu fui presidente da Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas, e minha mulher ainda participa muito lá, para ajudar o hospital, em campanhas aqui, para arrecadar fundos, para poder reequipar o hospital. Porque não tem sido dada atenção pelos governos no hospital, que é referência em várias áreas, e mais do que isso, que dá um atendimento não só para o povo do Paraná, mas para o povo do Mato Grosso, Santa Catarina, que vem para cá para procurar recursos mais sofisticados. Nesse meio de caminho aí, do final da sua graduação até o início da sua vida política, digamos assim, que foi um outro marco da sua vida, o senhor andou por caminhos aí pelo interior do Paraná, Pato Branco, na direção de alguns hospitais, com alguns trabalhos significantes. Pois é, veja bem, eu me formei em 64 e daí eu fiz antes disso eu trabalhei no Estado. No primeiro governo Ney Braga, eu fui assumir um cargo de chefe de gabinete do DATM, Departamento de Assistência Técnica aos Municípios. Foi seu primeiro cargo político? O primeiro cargo político e talvez o cargo que me abriu uma visão política. Porque esse cargo esse órgão era o órgão que atendia todos os prefeitos do Estado. Tudo que o prefeito reivindicava ou era atendido através do nosso órgão. Ele colocou em contato com o interior todo do Paraná. Então eu fiz um relacionamento muito grande, aí fizemos um trabalho muito bom no Paraná na época, o diretor era o Dr. Francisco Brito Lacerda. Foi um trabalho muito bonito, muito bom, politicamente inclusive. Mas quando eu estava me formando, eu fui convidado pelo pessoal da Secretaria de Saúde para fazer um curso de pós-graduação na área de organização e administração sanitária e assumir um cargo que estavam sendo criadas as diretorias regionais de saúde no Paraná. E eu fiz isso, fiz o curso e fui para o sudoeste do Paraná. E assumi para praticamente implantar saúde pública, a região que era mais nova do estado. Para você ter uma ideia, dos 28 municípios do sudoeste, e nós íamos, a nossa abrangência de atuação era de Palmas até Capanema. Dos 28 municípios, 4 deles tinham unidade rudimentar de saúde. Foi em que período isso, doutor Foi Borges? em 1965. 65. Foi quando eu fui então para Pato Branco, logo depois. Eu fui no Pato Branco, fiquei trabalhando 5 anos na organização, implantamos saúde em todos os municípios, e daí fizemos uma sociedade e construímos um hospital em Pato Branco. E eu deixei esse tempo integral na saúde pública e me dediquei à iniciativa privada. E permaneci em Pato Branco durante 15 anos. Foi aí que eu saí deputado federal, em 1978. Aliás, primeiro vice-prefeito em Pato Branco, em 76. Esse foi o seu... Primeiro cargo público eletivo foi em 76, vice-prefeito de Pato Branco. Já tinha virado o cidadão de Pato Branco. Então, já estava. E eu fiz um trabalho na região toda. Como vice-prefeito? Primeiro como médico-chefe do distrito sanitário, visitando todos os municípios, implantando saúde pública, participando de tudo. Para você ter uma ideia, eu acho que isso foi muito bom para mim, pela minha experiência quando eu cheguei no Ministério, ter conhecimento de base, que é diferente daqueles que têm uma teoria e não conhecem a realidade. Numa região, como eu estava começando, não tinha asfalto, a dificuldade de transporte era muito grande, eu tinha que levar todos os meses, levar a vacina, percorria todos os municípios, onde eu não tinha sequer um funcionário. Eu dei um curso, eu dei aulas, orientei para formar, ter um representante escolhido pelo prefeito em cada município para distribuir vacina. Então esse trabalho foi um trabalho que me fez conhecer muito bem a realidade de saúde. Então esse trabalho me deu um conhecimento que eu fui eleito vice-prefeito de Pato Branco, saí deputado federal 2 anos depois e fui eleito. O senhor foi deputado federal durante 3 mandatos? 3 mandatos, 78, 82 fui reeleito com uma bela votação e 86 novamente na Constituinte. A sua região era a região que começamos que lá. elegeu, a primeira eleição em Branco, 78 foi só o sudoeste do Paraná e eu fiz a minha eleição. Uma votação na Lapa só.
Em 82, não. Daí eu era presidente de um partido político no Estado, Partido Popular, que o grande líder aqui era o Jaime Canet Júnior, no Brasil o Tancredo Neves. Eu era o presidente no Estado. Então eu fiz um trabalho em todo o Estado. Partido qual era? Partido Popular. Popular. Que depois ele se fundiu com o PMDB, porque houve umas novas normas eleitorais para 82, que foi a primeira eleição que teve eleição direta para prefeito, de deputados e governadores. Que foi o início da redemocratização do país, foi naquela eleição de 82. Em 82, então, houve umas barreiras criadas pelo governo de então, achando que tinha que segurar a oposição que estava crescendo, resolveu fazer a vinculação total de votos. Isso dificultou a nossa situação e nós fizemos uma fusão com o PMDB em 82 e aqui foi eleito José Risch. Então, nessa eleição, eu já tive votos no Paraná inteiro. E depois continuei em 86, a minha votação, em todos os municípios eu tive a votação, mas ainda a base principal Sudoeste. Agora, o senhor da política hoje não quer nada, só acompanha. Por quê? Eu acho que eu já dei a minha cota, né? Eu sempre defendi que a política não devia ser profissão. Eu acho que a pessoa devia dar a sua contribuição e depois retornar à sua vida. E hoje, infelizmente, eu acho que os políticos são políticos profissionais, na grande maioria quase absoluta, ficam dependentes da política. E eu acho que isso é um erro, porque a hora que você fica dependendo de uma coisa, você faz coisas para se manter nessa posição. Coisas que às vezes não são muito legais, nem muito morais. Fechar alguns acordos exatamente. Aí que não são. Eu vi que esse quadro, como está hoje, eu não me adapto a isso. Eu não me adapto, eu tive uma linha diferente do que muitos fazem hoje. Acho que você deve... Eu nunca gastei em campanha política. Nunca gastei, nunca tive muito recurso para isso. E sempre achei absurdo. Se você vai trabalhar por uma causa, por uma população, representar essa população, eu acho que você não tem que gastar para ser isso. Você vai fazer um trabalho. Você não está tendo vantagem para isso. Isso é o que eu considero na política. É uma função que você vai exercer e representando uma parte da população que confiou em você, isso aí. E você vai trabalhar exatamente para tentar melhorar as condições de vida dessa população. E na sua opinião não é bem o que acontece hoje? Então hoje a realidade é outra, porque as campanhas ficaram muito caras, os partidos não existe fidelidade partidária, o candidato vai para um partido, muda de partido, cria outro partido, vende partido de aluguel. Quer dizer, então hoje existe, na verdade, uma corrupção eleitoral geral. E isso leva à corrupção que hoje infelizmente, tá aí para todo mundo ver, toda né? parte. Não é? Parece que até quase uma cultura hoje, institucional, quando eu vejo as declarações da população, de várias pessoas da população, dizendo, mas todo mundo faz isso. Quer dizer, então está todo mundo aceitando que isso aí é como normal, que é muito falso, não tem indignação da população quanto a isso. Então eu falava com você antes do programa aqui, e quando eu sempre citei isso, quer dizer, quando você gasta, e dizem que gasto, esse dia saiu um comentário no jornal sobre isso, que você gasta R$2 milhões para se eleger deputado federal. Ora, se você ganha durante os 4 anos R$600 mil de salários, e gasta mais do que isso para se manter, porque o deputado, quando vai para suas bases, é uma rifa, é uma ajuda para uma instituição de caridade e tal que tem, se ele gasta mais do que isso, e daí ele gasta R$2 milhões para se eleger, ganha 600 mil, precisa de 2 milhões para outra reeleição. Ele vai ter tirado de algum lugar. A menos que ele tenha muito dinheiro e que daí indiretamente. Exatamente. Ou indiretamente, porque ele tem uma grande empresa que tem lucro pela sua posição. Ele pode daí a empresa sustentá-lo, um grupo de empresas. Mas de qualquer maneira é um negócio que não é bem certo para aquela função que está exercendo. Então por isso eu não me adapto a isso, eu estaria na contramão daquilo que está acontecendo. Você não acha que essa mini-reforma eleitoral não veio um pouco para tentar inibir esse tipo de Eu acho que já. ação? Eu acho que foi, Ajuda um pouco. já ajuda, sem dúvida nenhuma. Apesar que o brasileiro tem muito jeitinho de pular, né? Quer dizer, quando você não pode fazer showmício, mas daí você faz comemoração de aniversário, não sei de quem, ele é um artista, você acha? Eles acham um jeito, né? De qualquer maneira. Mas eu acho que já começa, eu acho que nós devíamos ter uma reforma política. O fato da iniciativa ter partido do Congresso já é um avanço. Um avanço, eu acho que podia ser um pouco mais, eu acho que podia ser avançar mais. É muito tímido aquela ainda, posição do juiz do Tribunal Superior Eleitoral,
que um dia teve uma posição e voltou atrás sobre a verticalização. Sim. Eu acho que era importante, porque se aquilo fosse mantido, e mais a cláusula de barreiras, nós ia diminuir para 5 partidos políticos no Brasil. Ora, aí já começa você se organizar, não é? Porque hoje você tem mais de 40 partidos, não é? Então é muito difícil, porque é fácil de se compor, acertar. Quer dizer, então, a cláusula de barreira já vai diminuir. Eu tenho a impressão que se não alterarem a regra, não fizerem logo depois da eleição uma emenda à Constituição mudando, nós não vamos ficar com mais do que 7 partidos só no Brasil, que eu acho que já melhora. Então, aos poucos, vai se melhorando. E o financiamento de campanha? Eu acho que você não é justo um poder gastar muito mais e outro muito menos. Então, o financiamento de campanha devia ser financiamento para os partidos políticos. E o partido distribuir para os seus candidatos. Era uma maneira de você vincular o candidato ao partido. E com isso fortalecer o partido e com isso a fidelidade partidária. Seria o início de alguma coisa na reforma política. O que o senhor acha desse quadro novo que se formou a partir das eleições passadas, aí com o PT agora no comando e, na sequência, essa frustração, digamos assim, nacional em relação a esses últimos acontecimentos? Na verdade, nós vivemos de frustração em frustração, né? Você acredita em alguém, se criam pela mídia figuras e se destroem figuras de um dia para outro, não é? Eu acho que isso é um negócio muito perigoso, por uma falta talvez de um conhecimento maior da população, de uma participação. Nós ainda não aprendemos bem o que é democracia, que a democracia você tem que participar mais ativamente. Eu acho que o governo do Lula, é uma pena que esteja acontecendo o que aconteceu, porque eu acredito nele como líder, e o Brasil precisa de um líder carismático, um líder que saiu lá de baixo do sindicato, que tinha que ter. Foi uma pena que ele estava cercado de algumas pessoas que usaram e abusaram do poder e acharam que podiam tudo. E tudo que aconteceu, não vamos comentar aqui, todo mundo está sabendo, não é? E que é uma pena para o Brasil, porque o Brasil precisa de pessoas como Lula, assim como a liderança que tem. Porque se você pôr só uma pessoa técnica para administrar um país como o Brasil, o quadro político que tem, não tem condições de administrar. O que precisa é ter um líder que saiba se assessorar. Isso foi a falha do Lula. Eu acho que ele não foi bem assessorado. E cometeram tantos desatinos, tantas coisas aí, que na verdade hoje nós estamos sem alternativa. Mas o senhor acha que o caminho é esse mesmo? A gente deve continuar por esse mesmo caminho? Eu acho que sim, porque a democracia, que você muda, você tem a oportunidade de 4 em 4 anos você julgar o governo, julgar os deputados, não é? Julgar os vereadores, julgar o prefeito. E aí o que eu preciso, eu acho que nós vamos resolver isso com a educação da população, e a população se conscientize que a arma que ela tem é o voto. Que através do voto ela tem oportunidade de fazer as mudanças que o Brasil precisa. Então é isso que ela não pode se enganar de ser, vamos dizer, comprada na véspera da eleição. Não é? E é o que acontece muito, que os deputados e vereadores conseguem fazer, porque a população mais carente, ela acha que todos são iguais, então é melhor aquele que dê uma vantagem para ela. Então essa falta dessa conscientização política da população é que dificulta a escolha de bons nomes. E esse quadro todo está desmotivando pessoas de bem participarem da política. Então é uma pena, isso precisa ser revertido, porque eu acho que a democracia ainda é o melhor regime, mas é preciso que haja uma participação da população mais conscientemente. O senhor aposta mesmo nesse caminho da educação, né? Tanto que hoje é empresário, apesar de médico, é empresário da área de educação. Eu estou na área de educação já há alguns anos, temos uma faculdade na Lapa e temos uma Educom, que é uma empresa de ensino à distância, hoje tem a maior rede com parceiros no Brasil inteiro. Nós estamos hoje com cursos superiores, de graduação superior e pós-graduação, em mais de 900 cidades do Brasil, em todos os estados brasileiros. E eu acredito que através do ensino, da educação, e a educação à distância é o avanço, sem dúvida nenhuma, hoje já tem 300 mil estudantes fazendo curso superior na área de educação. 10% de todos os que estão cursando nível superior no Brasil são na educação à distância. E eu que comecei no estado do Tocantins, que é o estado mais novo e mais difícil, talvez, junto com Acre, Roraima. Isso no nível de graduação? De graduação.
10% de todos, de 3 milhões que estudam no curso superior, 300 mil já são. É um número E só num crescimento geométrico. Por quê? Porque a educação à distância, ela leva qualidade de ensino. Nós temos alunos, por exemplo, lá na beira do Tocantins, lá no Xambioá, por exemplo, município pequeno, lá no fundo lá. E temos sala de aula em Campinas, em São Paulo, e na capital, em São Paulo. A mesma aula é para o que está lá no Xambioá e daqui. Então isso é uma democratização do ensino. Sim. Porque é o mesmo professor de bom nível que está dando essa aula. Então isso está levando oportunidade para aquelas pessoas que estão fora dos centros universitários de se atualizarem, levar o conhecimento e a informação. Porque o povo brasileiro, na minha opinião, e tem demonstrado, é muito inteligente. Consegue viver com salário mínimo, não é? Na verdade. Consegue fazer numa eleição, voto eletrônico, foi um exemplo para o mundo. Os Estados Unidos, que é o país mais avançado do mundo, até hoje está se brigando, não é verdade? E aqui você tem uma eleição para prefeitos, por exemplo, que à meia-noite tem o resultado do Brasil inteiro. Você aprendeu facilmente, não é verdade? Então, a hora que esse povo tiver acesso à informação, ao conhecimento, que o mundo globalizado hoje exige para o mercado de trabalho, ninguém segura esse país, né? Então, através da educação, que eu acredito que nós vamos mudar o nosso... No seu caso aí, a tecnologia a serviço da educação. Da educação, exatamente. O slogan nosso é esse, a tecnologia a serviço da educação. Porque a nossa empresa é mais de tecnologia e de implantação de uma rede. Então, nós temos a aula, teleaula pela televisão, ao vivo, interativa, e nós temos lá na ponta uma sala com um professor, um tutor. De preferência, nós temos a rede ligada a uma faculdade regional para dar sustentação, porque um país como esse, você não tem condições de estar acompanhando tudo que acontece lá. Então, isso é uma distância, tendo boa produção de aulas aqui, bons professores e um bom sistema lá ligado com a internet, mas nós damos ainda uma apostila, um material impresso, sem dúvida nenhuma é o grande avanço no Brasil e a grande solução para a educação brasileira. Tá ok, doutor Borges, a gente vai fazer um rápido intervalo, nós já voltamos, tá certo? Um instante só. Os alunos da Universidade Federal do Paraná têm direito à assistência à saúde nas seguintes especialidades: clínica médica, ginecologia, pediatria, psiquiatria, enfermagem, assistência social, odontologia e massoterapia. O atendimento é feito em 2 centros de atenção à saúde, mais conhecidos como CASA. Anote os endereços. A Casa 3 fica no Centro Politécnico e a Casa 4 fica no setor de Ciências Agrárias. Nestes locais também são aplicadas vacinas contra hepatite, tétano e gripe. Os filhos de alunos com menos de 13 anos também têm direito à assistência médica gratuita. Todas as consultas devem ser agendadas pelos telefones 3361-3066 e 3350-5776. Você assiste ao programa Persona, que hoje conversa com o Dr. Borges da Silveira, ex-deputado federal, ex-ministro da Saúde, no período de 87 a 89 no governo Sarney. Aliás, como ministro da Saúde, o senhor tem algumas ações aí, a criação de portarias, como por exemplo, que estabeleceram a obrigatoriedade de inserção na frase fumar é prejudicial à saúde nos maços de cigarro, enfim, delimitar a área de fumante. Como é que foi isso na época, doutor Borges? Deve ter criado muito barulho, né? Muito, porque na verdade eu sou um médico, fui a minha formação inicial médico de saúde pública. Então eu sempre achei que na saúde você deve prevenir e proteger. É mais barato do que você tentar curar depois. O custo é muito menor. Então, na verdade, a grande ação do Ministério da Saúde foi exatamente para preservar a saúde. Um dos motivos foi esse. Eu fumava na época. O senhor era fumante? Era fumante. Mas tomei uma atitude na época que foi corajosa. Porque na época, hoje, os fumantes estão marginalizados, não é?
Mas na época não, fumante era chique, os filmes americanos, todo mundo fumando e tal. O senhor deve ter ouvido muito desaforo na época, né? Não só desaforo, a pressão. A briga pressão com a dos indústria, grandes grupos, das grandes indústrias, né? Então nós estabelecemos aquela primeira frase, o Ministério da Saúde adverte, fumar é prejudicial à saúde. E aí foi o início de campanha. Depois eu assinei uma portaria com o ministro do Trabalho, Almir Pazianotto, portaria conjunta, estabelecendo os lugares, restringindo o lugar para fumar. Área de trabalho, avião, né? E tal, e ônibus, e escritórios de trabalho e tal. Então foi um avanço, sem dúvida nenhuma. Né? Isso aí nós fizemos e, olha, eu acho que foi importante mesmo. Hoje já você diminuiu muito o número de fumantes. Né? Que tipo de pressão o senhor recebeu na época como ministro em relação a este tema? Eu acho que eu recebi aí da área econômica, né? Até porque o Ministério da Fazenda, infelizmente, ele pensa em números só, frios, e não analisa que você ia economizar no gasto com hospitais, e achava que o cigarro paga muito imposto, certo? Então, ele era contra a campanha, porque você gastava muito. Eu tentei criar, hoje criaram depois a CPMF, você lembra? Pelo ministro Jatene, anos depois. E eu disse para esse ministro, quando ele estava criando, não crie imposto. Volte àquilo que eu tentei criar, que era uma contribuição social de 5% sobre o cigarro e bebida alcoólica, preço final, e destinada à saúde. Porque a taxa, sendo taxa, ela vai diretamente. O imposto entra no bolo total e daí não vai para a saúde. É o que está acontecendo, hoje eles reclamam. Né? Que a intenção foi boa, mas só que foi mal administrado. Então a pressão era econômica dos produtores e do Ministério da Fazenda, que não queria. Que achava que ia diminuindo a venda de cigarro e ia diminuir a arrecadação de impostos. O próprio presidente não chegou para o senhor e pediu para repensar a questão? Não, o Sarney não, porque ele é contra o fumo também, né? Ele era o presidente da República e ele não interferiu. Todas as ações que eu tomei outras atitudes mais sérias na época da situação da transfusão de sangue no Brasil. Na época não era obrigatório. O exame dos doadores era um absurdo, quer dizer, hoje ainda você impensável isso. Impensável. Mas isso em 87, quando assumiu o Ministério... Houve inclusive uma ampliação da rede de hemocentros na época. Também nós criamos o primeiro plano de sangue e hemoderivados e abrimos, junto com o BNDES, uma rede de hemocentros no Brasil. Foi o início dessa rede. Mas o mais importante foi uma lei que nós conseguimos aprovar em uma semana no Congresso, estabelecendo normas para o doador de sangue. Exame para 4 doenças que transmitiam doença, principalmente a AIDS. Porque a AIDS, 12% dos casos de AIDS do ano de 87 no Brasil foram ocasionados por transfusão de sangue. Então nós criamos essa lei, estabelecemos isso, criamos a rede de hemocentros e, sem dúvida nenhuma, hoje, na saúde, quando você fala mal, não se fala, é porque está indo bem. Quer dizer, hoje você tem uma rede e você não tem casos de problema de transfusão de sangue, não é verdade? Quer dizer, por quê? Porque está bem. A saúde tem isso. Quer dizer, por isso que os políticos não dão muita importância à saúde, porque a saúde só se fala na saúde quando está mal. Não é? Então não dá promoção política. Uma ponte, um obelisco dá mais voto. Né? Mais barulho. O senhor faz alguma espécie de acompanhamento desses programas hoje? Mas muito assim ao longo, né, ao longe. Assim, não estou participando mais nada, eu estou mais só na área de educação, leio, acompanho, e às vezes me pergunto, dou meu palpite pela experiência que a gente tem. Né? Tem coisas assim que essa visão, que eu acho que isso aí foi importante. Aqui, por exemplo, o CIAT, que eu acho um programa fantástico. O CIAT me apresentaram... Foi criado pelo senhor também? Eu iniciei, quer dizer, não foi bem criado. Foi uma proposta aqui de Curitiba, e levaram. Implantado no Rio, se não me engano, também. Também Rio no e Curitiba. Rio, né? Mas aqui em Curitiba me levaram essa proposta. Quando me levaram a proposta, eu achei aí a solução. Por quê? Porque você teria o corpo de bombeiros participando. E que o militar, principalmente o bombeiro, ele já tem um perfil daquela pessoa que é solidário e faz um trabalho nisso. Isso eu tinha certeza que ia dar certo. Então eu liberei o primeiro recurso para iniciar o programa, e que é um sucesso. A população toda sabe o que ele representa. O Rio de Janeiro, eu tive uns anos depois, fui homenageado lá no Rio de Janeiro, pelo Corpo de Bombeiros,
quando eles lançaram o primeiro helicóptero UTI. Já uma evolução, um helicóptero com uma UTI instalada dentro do helicóptero para poder, por causa do trânsito, a dificuldade por terra de você conseguir chegar no lugar do acidente com condições aí de tempo. Então, isso é gratificante nenhuma. Tinha outro, já que esse eu sofri uma pressão econômica muito grande dos usineiros de açúcar, eu que liberei e autorizei os dietéticos no Brasil, que não podiam, não existiam, já estavam em vários lugares do mundo, e aqui não podia porque os usineiros de açúcar achavam que ia prejudicar o comércio de açúcar. Não ia prejudicar nada, não é? Então nós normatizamos, criamos... Isso tudo nesse período de 87 a 89? 89, como ministro. Exatamente, porque você sabe que eu levei uma vantagem com relação a outros ministros. Eu fui presidente da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados durante dois períodos. Saiu com uma Criamos escola boa, um Parlamento Brasileiro de Saúde em todo o Brasil, com Assembleia Legislativa, sindicatos e tal. Discutimos o programa de saúde, eu fui coordenador do programa de saúde para o governo Tancredo Neves. Então, com isso, eu vi toda a situação no Brasil. Com a experiência adquirida por médico lá atrás, de saúde pública e tal. Quer dizer, eu cheguei fazendo acontecer as coisas. Eu não levei um ano, como leva qualquer ministro que assume, até tomar... Sabia o que precisava. Precisava. Certo? Quer dizer, então eu cheguei já tomando posições. Então isso foi uma vantagem. Porque eu acho que você, quando assume qualquer cargo no executivo, você tem que deixar uma marca. Fazer alguma coisa que fique. E eu acho que nós deixamos alguma coisa, o caso do Zé Gotinha. A denominação Zé Gotinha foi criada também na sua administração como ministro. Nós estávamos lá, foi feito um trabalho no Brasil. Como é que surgiu essa ideia? Nós achamos que precisava motivar a vacinação. Vacinação, aqueles dias de vacinação. Quando eu assumi o ministério, nós tínhamos ainda a poliomielite. Tivemos caso lá. E eu fiz uma vacinação de reforço no Nordeste, usei até o Exército para isso, para fazer a campanha de erradicação da poliomielite, paralisia infantil. E daí faltava motivação, os pais não levavam as crianças. E quando a criança ia revoltada e tal, para se vacinar nos postos de saúde. Então nós fizemos uma campanha nacional nas escolas para criar a figura do Zé Gotinho e um nome. E daí foi escolhido o Zé Gotinho nessa campanha. Todos participaram. E quando todos participam, ela já nasce vitoriosa. Basta dizer que até hoje o símbolo da vacinação, as crianças adoram o Zé Gotinha, foi um resultado e o Brasil hoje é modelo para o mundo em campanhas de vacinação. Voltando a essa questão aí da portaria de restringir a área de fumante e a frase fumar é prejudicial à saúde, o senhor acabou de dizer que na época era fumante. Era fumante. Como foi essa briga do ministro com o fumante? Pois é, mas eu achava o seguinte, eu dizia isso para a imprensa, eu sempre fiz as coisas muito às claras, né? Nós queríamos lá no Ministério o fumódromo, era uma sala separada. Estava dando exemplo em casa. Lá, separada, isolada lá, que o pessoal podia fumar, lá dentro não podia fumar. Mas eu fumava e dizia o seguinte, olha, eu tenho a responsabilidade aqui como ministro de saúde do país como o Brasil. E como ministro da saúde, eu tenho que aconselhar as pessoas e mostrar para elas os malefícios do fumo. Agora, eu sou responsável pelo meu corpo. Se eu quiser ter problemas e arcar com esse problema, eu continuo fumando. E fumei mais um período, mas agora já faz 15 anos que eu deixei de fumar. Pois é, como é que foi esse processo aí? Como é que o senhor deixou de fumar? Eu deixei assim, rapidamente. Eu usei um adesivo, uma dosagem pequena, daquele que tirava vontade de fumar. Então usei isso 15 dias e nunca mais fumei. Nunca mais fumei, não tenho vontade. Não tem pesadelo não tenho pesadelo, não sonha com cinzeiro. 15 anos que eu não fumo, graças a Deus. Graças a Deus. Eu digo sempre brincando assim, olha, quando eu fiquei inteligente eu deixei de fumar. Né? Aceitei as coisas, porque o malefício do cigarro, ele deixa sequelas enormes, o que causa de problema para a saúde da pessoa, o que causa de problema para a população de uma maneira geral, não só para aqueles que estão fumando indiretamente, mas pelo custo que essas pessoas, aquelas pessoas que têm problemas, a grande maioria dos fumantes tem, de pulmão, o que eles gastam em hospital, que podia ser
usado para outros tratamentos. Né? Quer dizer, então, aquilo quando eu falei de criar uma contribuição social, porque eu acho que os fumantes e os que bebem, eles têm a obrigação de participar ajudando a melhorar o sistema de saúde e atendimento da população, porque eles usam muito espaço. Não é? O fumante usa muito mais do que as outras pessoas nos hospitais. O senhor é empresário hoje da área de educação, portanto não deve ter lá muito tempo de sobra, mas quando sobra um tempinho, o que o senhor gosta de fazer? Veja bem, eu tenho uma casa aqui no 4 Barras, no condomínio ali. Então, final de semana, eu vou para lá, lidar com as árvorezinhas, com as plantas e tal. Quando eu tenho os casais amigos, nos encontramos, jogamos uma canastrinha, né, de vez em quando. Sou viciado em assistir futebol. Gosta de futebol? Muito. É muito. Mesmo? Sou Deve ter ficado frustrado aí com a seleção brasileira? Muito. Apesar que você sabe que eu não estava otimista, porque eu achei que nós estávamos achando tudo fácil. Tudo muito bem, né? Muito bem. Não tinha problema nenhum. E com isso você sabe que vão de salto alto, pensando mais no que vão ganhar, na publicidade, no aparecer esses jogadores. Eu acho que aquilo que foi falado por alguém, eu achei importante, que não saiu uma seleção do Brasil, saiu uma seleção do mundo representando o Brasil. Isso faltou talvez um pouco de peito, faltou um pouco mais de brasilidade, faltou um pouco mais de pensar. Se saíssem jogadores mais daqui do Brasil, eles já iam mais motivados. Eles estavam já na Europa, não é? Então, não houve a concentração no Brasil. Exatamente. Não houve essa preparação, a motivação principal. Ficou tudo no oba-oba, a imprensa dizendo que nós éramos os melhores do mundo, todos os organizadores diziam que é o favorito, eles acreditaram. Só que precisa mostrar no jogo também, né? Eu até ouvi uma boazinha, que eu achei ótima, do Ronaldinho Gaúcho. Alguém disse para ele, agora ele estava fazendo baixadas com a bola e tal, agora começa a jogar. Fazer bonito é uma coisa, mas o resultado tem Malabarismo é uma coisa, futebol é outra. Mas eu estou bem agora, o Paraná Clube está bem aqui. O senhor é torcedor do Paraná? O Flamengo vai vencer a Copa do Brasil, se Deus quiser também. Então recuperamos um pouco disso aí. Mas na verdade eu não tenho esporte, eu trabalho muito, viajo muito, porque nós temos no Tocantins, na nossa estrutura, temos no Maranhão também com a Universidade Estadual. Então eu viajo muito. Estou sempre criando coisas aí. Tá ok, doutor Borges. Muito obrigado pela oportunidade da conversa. Eu que agradeço. Tá certo. O programa Persona volta com uma nova edição na semana que vem. A gente se vê. Um abraço, até lá.